Olá, meu povo. Os hábitos de uma pessoa está totalmente ligado ao grupo social que ela faz parte, à sociedade que aquele grupo está inserido, ao espaço geográfico e também ao tempo histórico. Antes da gente dialogar sobre isso, quero convidar todas as pessoas a estarem se inscrevendo no canal e seguindo nas demais redes, também curtindo o conteúdo. Muita gente assiste e não curte, e o algoritmo não dá relevância ao vídeo. Também que vocês comentem para que a gente possa estar construindo junto esse conhecimento e compartilhe com aquelas pessoas que devem estar dentro desse debate. Vamos fazer um diálogo sobre as bets e compreender por que jogar ou não é simplesmente um desejo individual daquela pessoa que joga. Como eu gosto de fazer, além das leituras que eu faço da minha formação, eu também gosto de trazer algumas experiências de vida. E quando eu era criança, eu lembro que eu sempre gostei bastante de futebol e eu gostava de conversar sobre a performance mesmo do jogador em campo. O que os adultos conversavam sobre o futebol, não sei, porque eu não fazia parte daquela faixa etária, né? Então criam-se grupos também devido à idade. Hoje, analisando de fora, eu percebo que quando eu fiquei ali adolescente, jovem adulto, a discussão se modificou. Não se falava mais sobre o desempenho do atleta em campo. Começou a ser falado sobre a vida dele fora de campo, que ele tinha muito dinheiro, que pegava ou não muita mulher. Essas conversas, inclusive, que podemos estar fazendo análise do machismo estrutural, do próprio racismo, né, da misoginia, do capacitismo. Então, isso que eu estou trazendo, eu vou fazer uma análise mais das bets, mas poderia estar sendo usado também para fazer essas outras análises. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo após falando sobre isso. Seguindo, eu sempre fui de conversar muito com criança, eu gosto de criança, tenho essa relação boa com essa idade mais nova. E eu percebia que as crianças, eles falavam do futebol ainda como eu falava na infância, do campo, né, do encanto que aquele futebol traz. Eu percebo que elas não falam mais daquele futebol encantador, do drible, do time que ganhou, do time que perdeu, né, brincar com o torcedor do time rival porque o time dele perdeu, ele brincar com você porque seu time perdeu, ou até conversar, pô, a posição do meu time é melhor que o da sua posição, mas determinada posição do seu time é melhor que o meu, ó, esse jogo eu acho que seu time é favorito contra o outro lá, tal jogo o meu que tá favorito. Essas conversas não se tem mais. A conversa das crianças passaram a ser aquilo que eu conversava quando eu era jovem adulto, né, com o pessoal da minha idade, que é o estilo de vida dos jogadores. Então, como essas crianças passaram a falar disso, hoje a conversa da gente adulto não é mais nem sobre o encanto do campo, nem sobre a vida particular dos jogadores, mas é aposta. Como eu sou uma pessoa que fui criada observando o futebol é o esporte que eu mais gosto, apesar de eu não ser um bom jogador. Pego certinho no gol. No gol eu dou uma conta ali, mas não sou um bom jogador em campo, mas gosto de brincar às vezes com os amigos assim, de vez em quando. Gosto de assistir jogos, eu gosto de fazer análise tática do jogo, analisar quem é o jogador que está melhor, que está pior. Mas as pessoas de minha idade, quando eu vou conversar futebol, a primeira coisa que fala, eu até vou brincar, seu time perdeu hoje, né? Ah, mas ainda bem que minha pule bateu. Pule é aposta, né? Ele faz um grupo de jogos, ali aposta em 6, 7 jogos, e aí ele chama da pule. Ah, minha pule bateu. Ah, tal time ganhou. Pô, ganhou, ajudou que minha pule bateu. Ah, pô, assisti tal jogo, jogão, tal time ganhou. Pô, eu fiquei revoltado porque eu perdi minha pule. Ou seja, ele apostou no outro time que perdeu. E eu fico assim, não é isso que eu quero conversar. Eu não quero saber de aposta, se você ganhou a aposta, se você perdeu. Eu quero conversar sobre o futebol, sobre o campo. Mas as pessoas não fazem mais isso. Eu vejo até, eu já fui brincar com torcedores de time rival. E a pessoa fala, tô nem aí, eu já sabia que ia perder mesmo. Eu até apostei e minha pule bateu com ele perdendo. Fala assim, como é que você aposta? Se você aposta contra o seu time, você vai torcer pro seu time perder porque você não quer perder sua aposta. Olha como a lógica ficou. E isso não é só do time rival, para não dizer que eu estou fazendo graça com o time rival. Pessoas do meu time também fazem isso, né? Eu não entendo, eu jamais detesto aposta. Eu não sou uma pessoa que
que gosto de testar a sorte. Eu já vi para essa questão de jogo, não é uma coisa que eu fui criado fazendo, então não é nem que eu ganhe, que eu perca. Eu já ganhei até alguns sorteios de coisas que eu gosto, já perdi vários sorteios. Geralmente eu participo mais de sorteio, mas eu não gosto de jogos de azar, apesar de às vezes assinar rifa de um de outro mais para ajudar, mas não gosto nem de estar testando a sorte assim. E eu vejo que as pessoas não conversam mais sobre o entretenimento. Se tornou uma aposta. A aposta vive muito tempo em nossa sociedade, inclusive de muitos séculos antes. A gente pode falar de apostas que a gente vê aí no períodos históricos anteriores. Mas quando a gente fala das bets, a gente está falando de um novo modelo de aposta, uma nova forma de apostar. Inclusive, quando a gente fala da produção do trabalho, que a gente entra no sistema de produção uberizado, já foi falado em Fordismo, Toyotismo. Esse modelo de produção uberizado, ele traz a inovação das tecnologias digitais. Fala-se muito da plataformização, que são empresas que usam aplicativos, esses aplicativos que são gerenciados através de algoritmo e essa empresa invisível. E com aposta não é diferente. Mas sempre se falou em Jogo do Bicho, em a Telecena, aí muito famosa, né, outros jogos desse, mas as bets, elas chegaram nesse modelo digitalizado, né, fácil às mãos, de um modelo que pega muito das redes sociais que prendem a gente, e também esse modelo de aposta mexe com os nossos hormônios, com a nossa mente, que faz com que a gente comece a apostar e não pare. Aí você pode dizer, só não começar, uma escolha individual não começar. Mas observe, se as crianças da minha época, de criança, falavam de uma forma do futebol, e quando chegaram a certa etapa, mudaram o que eles mudaram porque eles escutavam os adultos falarem e começam a falar sobre aquilo. Porque a criança, ela não inventa nada do nada. O ser humano, ele vê algo existente e ele transforma aquele algo existente. As invenções são um conjunto de coisas existentes com a nova forma de utilizar que pode resultar num novo. Então vamos perceber que as crianças, quando elas começaram a falar da vida dos jogadores, elas só começaram a reproduzir o que escutaram dos adultos lá atrás. E assim como daqui a algum tempo a gente não vai ter mais criança nem falando do encanto do futebol, nem das vidas particulares dos jogadores, mas vamos ter crianças falando das bets, das apostas, até que elas não apostem, mas quando falarem, tal time ganhou, tal time perdeu, meu tio ganhou uma pule, meu primo perdeu uma pule, e isso não é bom para a nossa sociedade, porque vários vídeos aí de várias pessoas que estão estudando sobre obras de pessoas sérias, que a aposta mexe com o nosso biológico, interfere na nossa forma de pensar, hormônio, o sistema nervoso, tudo. As pessoas da biologia, da psicologia vão saber falar muito melhor, né? Eu, como cientista social, trago mais os reflexos em sociedade, nas relações sociais. E a gente está vendo pessoas se endividando, pegando de bancos, né, perdendo bens materiais. O dinheiro nada mais é do que um produto para se efetuar trocas. Quem quiser entender um pouco sobre essa questão de mercadoria pode estar estudando o Capital. E a aposta é justamente você arriscar aquela sua mercadoria, que é o dinheiro, em algo que você vai ter um retorno ou não. E quando um homem e uma mulher que sustentam a família se endividam, não é só eles que estão se prejudicando, é toda a família. Porque mesmo aqueles que não dependem deles podem começar a se endividar para tentar ajudar a pagar uma dívida para não perder a vida, pode começar a desestruturar a família psicologicamente. Uma pessoa de respeito que passa a ser simplesmente um viciado em jogo, já desestrutura totalmente ali as relações familiares. É um problema que inclusive é de toda a sociedade, pois essas pessoas vão necessitar dos recursos públicos. Porque nós vivemos em sociedade, esse vício em jogo não vem simplesmente do querer, vem de toda uma relação social que ela tem aquele primeiro contato. E através daquele primeiro contato, ela pode viciar ou não, e se viciar é complicado. Ou não se viciar e ter o segundo, terceiro contato. E quando a sociedade toda toma aquela ação como normal, a tendência é que as pessoas façam, exemplo, o cigarro.
Quando o cigarro era considerado algo charmoso, algo que estava nas propagandas de Fórmula 1, do próprio futebol, de bebidas, todo mundo queria fumar. Tinha até cigarro de chocolate. O número de fumantes no mundo era enorme. Quando começou a se propagandear os problemas do cigarro, a não colocar mais as propagandas românticas, você vê que o número de fumantes diminuiu. Não cessou, porque se existe o produto, dificilmente você vai cessar o uso. Mais uma vez, as relações sociais, eu só me interesso por algo que existe, eu não posso me interessar por algo que não existe. Então, se você tiver em uma sociedade que não tenha cigarro, não vai existir fumante. Existe fumante porque existe o cigarro. Mas, quando você propagandeia de outra forma, você diminui. Porque qual jovem, qual o adolescente se formando que não vai escutar que algo é charmoso, que algo transforma ele em um ser humano melhor do que o que ele é em questão de status, e ele não vai querer fazer. Todo jovem vai querer fazer. Trazendo aqui a reflexão para vocês pensarem que os problemas da Beth vai muito além de um simples jogo que eu escolho jogar ou não. Vai das relações sociais do nosso tempo. Hoje, se eu sou um jovem e eu tô vendo que aquele tio que eu admiro, que aquele primo que eu admiro, está só falando em aposta em bet, e ele muitas vezes está endividado, mas está bem vestido, está tomando uma cerveja, eu com meu hormônio à flor da pele querendo namorar, e ele tem a namorada, ela tem o namorado, ou do mesmo gênero, seja lá o que a pessoa curtir, e eu olhar assim e vou falar, pô, essa pessoa que eu admiro tem tudo isso jogando, eu quero jogar também. É assim que nossa sociedade funciona. Até porque quando a gente faz uma análise social, a gente não pode analisar um indivíduo, o eu, a gente tem que analisar uma coletividade. O que eu quero trazer aqui é, nós vemos que as bets estão trazendo o problema, que ela é algo enraizado em sociedade e que realmente esse enraizamento na sociedade que ela tem vai muito além do individual. É um problema coletivo. Eu quero saber muito o que pensam sobre isso. Comentem aqui para que a gente possa estar fazendo outros vídeos com outros temas, outras discussões que vocês queiram. Mais uma vez convido a inscreverem-se no canal, seguir em todas as redes, curtir aí o conteúdo e colaborar com o diálogo combativo, meus e minhas camaradas.